para a gente finalizar esse programa, nós vamos ouvir o Paulo Silvino, que é sociólogo da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Paulo, boa tarde para você, um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Wagner, o prazer é meu. Paulo, que resultado surpreendente, não? 43 milhões de votos para Dilma, 34 para o Aécio, 22 para a Marina, e a Marina com 22 milhões de votos no bolso, passa a ter o poder de ser a fiel da balança, sim ou não? Eu acho que sim, mas mais importante do que a Marina em si, enquanto candidata, é a gente pensar a cabeça do eleitor, que não é apenas uma única cabeça desse eleitor que votou em Marina. Aí você tem um voto que é anti-PT e um outro voto, digamos assim, convencido de que a Marina seria uma outra alternativa. Eu acho que esse voto anti-PT, a Dilma não pode contar mesmo com ele. A questão é trabalhar agora, ou seja, com esse outro eleitorado, que também não estava contente com essa polarização histórica entre PT e PSDB e que via a Marina como uma outra alternativa. E a Dilma tentar capitalizar isso com o discurso de que PT está mais à esquerda, em tese, do que o PSDB. Acho que é por aí. A Marina pode anunciar apoio a Aécio Neves. Caso esse apoio se confirme, o que muda? Eu acho que o Aécio tem uma senhora vantagem. Por outro lado, pensando a Marina enquanto figura pública, eu acho que ela se é pequena, porque ela foi extremamente criticada por Dilma e Aécio, principalmente pelo Aécio, que queria e conseguiu passá-la e chegar ao segundo turno, não é? E historicamente também Marina não só ela foi petista, como até hoje, em vários estados, ela tem ligações com candidatos petistas, não é? A despeito dela estar ligada ao PSB. Então eu acho que quem tiver o apoio dela tem essa vantagem, mas eu não sei se ela está muito convicta de que seria uma boa, de fato, apoiar alguém, considerando o quanto apanhou aí, né, pelo menos durante essas últimas semanas, tanto de Aécio quanto de Dilma. Paulo, a Marina Silva ganhou em 2 estados, no Acre e em Pernambuco. Em todos os outros estados da região Nordeste, o Acre pertence à região Norte, convém salientar, a Dilma Rousseff foi a vencedora. E no Norte, a Dilma Rousseff foi a vencedora nos 2 maiores colégios eleitorais, em Amazonas e no Pará. O Aécio Neves venceu em Roraima e em Rondônia, e no Centro-Oeste o Aécio venceu em toda a região Centro-Oeste. Mas o que parece que fez diferença mesmo foram os 4 milhões de votos a mais em São Paulo. De fato, né? São Paulo é um forte colégio eleitoral tucano e acho que não vai ser diferente no segundo turno. Então, eu acho que agora a Dilma precisa, ou seja, conseguir estabelecer, aliás, e manter esses votos que ela teve e trabalhar nesses outros estados em que ela ficou em segundo lugar, tentando esse voto Marina. E eu acho que tem um outro ponto importante, Wagner, a gente pensar como que os partidos pequenos eles vão se reorientar na busca de voto. Porque hoje mesmo eu estava ouvindo alguns representantes dizendo que seria muito difícil apoiarem Aécio, ainda que a Marina venha dizer que apoia Aécio, porque o Aécio já deu várias declarações de que seria contra existirem 30 e poucos partidos, né? Até eu achei curioso um desses presidentes dizerem: nós não podemos apoiar quem quer matar a gente. Essa foi a expressão dele. Então, quer dizer... Você pode dizer pra gente? Eu acho que foi do PHS. PHS. Então, enfim, eu acho... Não foi o vereador Lércio Benco, que foi candidato derrotado ao governo do Estado de São Paulo? Era presidente, acho que nacional do PHS. E, enfim, eu acho que é importante, né? Talvez a gente não tenha dado muita voz ou não olhado com o devido valor para esses partidos menores, que agora podem também ajudar a ser um peso nessa balança. Então, acho que sim, acho que é uma boa análise essa que você está fazendo, mas vamos pegar os números de Pastor Everaldo, Eduardo Jorge, Luciana Genro e Levi Fidelix. Somados, eles representam 3 milhões de votos. É possível para PT ou para PSDB falar assim, ó, esses votos do Pastor Everaldo eu não quero, esses votos da Luciana Genro eu não quero. Alguém está em condição de se dar o luxo de não tentar uma composição nesse momento? Acho que não. Eu acho que o segundo turno é isso. É de fato discutir, tentar ter de fato apoio. E, quer dizer,
O eleitorado, Wagner, via de regra, ele não tem um perfil muito bem definido, que ao mesmo tempo que você pode ter alguém que tem algumas questões de ordem moral, que faz com que ela apoie um pastor, por outro lado, ela também acredita ou se vê representada em alguém que tem um discurso mais à esquerda, né? E aí tem uma outra coisa importante que eu acho que tem que entrar aqui nessa análise, quer dizer, qual a taxa, comparando taxas de rejeição, quer dizer, numa certa escala, Dilma, por ser alguém que está mais... ser a presidenta, de fato, tem uma taxa maior, mas numa escala seria Aécio e Marina. Então, quer dizer, Aécio também tem uma taxa considerável de rejeição, que aquele que votou nesses outros candidatos que você citou pode também votar em Dilma por acreditar que ela seja uma outra vertente mais à esquerda do que Aécio. Olha, a pergunta é bastante complexa agora. Ganha a eleição aquele candidato que tem mais intenções de voto ou aquele candidato que tem menos rejeição? Boa pergunta, a complexidade é verdadeira. Eu acredito que nessas próximas semanas vai ser fundamental conseguir novos votos daqueles que têm uma rejeição. Então, ou seja, há certas figuras. Então, porque aquele que votou Dilma vota de novo. Acho que talvez uma porcentagem pequena possa mudar, né? O Brasil é um país tão heterogêneo, se o resultado dessa eleição ela é tão surpreendente que o Levi Fidelix, nitidamente um candidato de um partido pequeno, com uma postura de centro-direita, com algumas questões muito polêmicas que foram colocadas nos últimos debates, ele teve 500 mil votos. 500 mil de brasileiros votou em Levi Fidelix. Wagner, mas eu acho que esse número é expressivo, mas ele não é tão, digamos assim, ele não me soa muito como novidade se a gente pensar que o eleitorado, via de regra, embora, como eu disse, não dá para ter um perfil, mas tende a ser conservador. E o Levi Fidelix, quer dizer, em algumas colocações muito infelizes, né, e até incitando a violência homofóbica, quer dizer, tem gente que também pensa como ele, infelizmente. Quer dizer, e por incrível que pareça, se vê representado nesse discurso absurdo. Então, eu acho que, ou seja, não é de se estranhar que ele tenha um apoio dessa parte considerável que é conservadora do nosso eleitorado. Tá, eu vou pegar alguns casos, eu queria ter um comentário, Paulo. Nós estamos conversando com o Paulo Silvino, sociólogo da Faculdade de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eu queria ter um comentário sobre os institutos de pesquisa. Primeiro, sábado à noite estamos falando do Jornal Nacional, Jornal da Band, as grandes emissoras trazendo as últimas pesquisas, Ibope, Datafolha, Vox Populi, etc. e tal. Marina Silva e Aécio Neves estão empatados na margem de erro. Todas elas com esse destaque no noticiário. O que se viu no domingo. O Aécio quase 10 pontos à frente da Marina Silva. Segundo ponto, sábado à noite, todas as emissoras, o Instituto de Pesquisa cravando que Tarso Genro era o primeiro no Rio Grande do Sul e que Ana Amélia e José Ivo Sartori disputariam palmo a palmo a segunda colocação para ver quem enfrentaria Tarso Genro no segundo turno. Foi exatamente o contrário que aconteceu. Foi. O José Ivo Sartori terminou em primeiro e o Tarso Genro, que foi disputar com a Ana Amélia, o voto para chegar ao segundo turno. Exatamente. O que está acontecendo com as pesquisas e por que é que o grau de distância, o grau em relação ao resultado foi tão distinto? Wagner, as pesquisas são sempre importantes, né? Nós mesmos lá na FESP costumamos fazer pesquisa com uma certa frequência, mas temos todo o cuidado com metodologia e principalmente quando a gente pensa, sei lá, desde a escolha de pontos de fluxo, quando você vai fazer a entrevista e pegar o dado, né, até mesmo a tabulação desses dados. Então, veja, seria leviano da minha parte fazer alguma crítica em relação a essas metodologias dessas outras instituições, mas eu acredito que, de fato, deve haver algum erro do ponto de vista metodológico, né, ou mesmo na abordagem dessas pessoas que acabam, de uma certa forma, enviesando esse resultado. Agora, veja, acho que é importante pontuar uma coisa. Por mais, falando sobre a corrida presidencial, né? Quer dizer, por mais que tenha sido surpresa a votação expressiva que a Aécio Neves teve,
a gente já esperava, ou já vinha assistindo nessas últimas semanas, uma queda considerável da Marina Silva. Então, talvez o que assustou, ou que talvez chamou a atenção, não é necessariamente o Aécio ir para o segundo turno, mas a forma como foi, né? Como você muito bem citou aqui, com 10% a mais do que a gente esperava. Não havia uma disputa ali, voto a voto, mas uma margem considerável, né? Acho também, só para completar, que muitos eleitores, né, esperaram aí esses últimos dias ou as últimas horas para tomar uma decisão. Isso talvez seja um indicador de que há, de fato, um descrédito nas instituições democráticas, de que existe um descrédito na política e que a indecisão é cada vez maior. O que deixa essas eleições bem mais quentes aí. Bem mais quentes. Para a gente finalizar, vou pegar dois resultados que me parecem emblemáticos, né? Não vamos nem falar mais do Rui Costa na Bahia e de resultados como Fernando Pimentel, mas vamos falar um pouquinho de Minas Gerais. A Dilma Rousseff teve 43% dos votos em Minas, o Aécio teve 39%. A Dilma venceu o Aécio em Minas Gerais. O Fernando Pimentel, que foi eleito governador, que também não estava previsto que ele fosse eleito governador no primeiro turno, o Fernando Pimentel foi eleito com mais de 50% dos votos, ganhou no primeiro turno. Isso mostra o seguinte, muita gente votou no Fernando Pimentel, mas não votou em Dilma, votando ou em Aécio ou em Marina. É verdade. Aqui em São Paulo, muita gente votou em Alckmin, com 57%, mas não votou em Aécio, porque a diferença entre Alckmin e Aécio é de 12%. Então, deve ter tido muito voto assim. Ele vota Marina, depois Alckmin, depois Serra, e aí 2 candidatos a deputado estadual e federal. A mesma coisa em Minas. Isso não mostra que, conceitualmente, o partido é algo que o brasileiro não acompanha? Não acompanha, nós votamos em pessoas, o voto é personalíssimo. E digo mais, isso faz com que nós tenhamos eleição sempre de algumas pessoas, e talvez alguns candidatos quiseram tornar isso um pouco, me foge a palavra agora, emblemático, que é o seguinte, um caráter salvacionista. Então, como nós votamos em pessoas, quer dizer, esquecemos essas ideologias e até quando tentamos criar algumas diferenças entre partidos, esquecemos de olhar o quão iguais eles são em muitos aspectos, seja para discutir questões, como eu disse aqui, de ordem um pouco econômica ou outras de interesses políticos mesmo. Vai ser voto a voto esse segundo turno? Eu acredito que sim. Acho que a Dilma mantém uma leve vantagem, mas é preciso, ou seja, do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, acredito que é preciso trabalhar mais São Paulo para, se não conseguir ganhar aqui, mas diminuir essa distância de quase 5 milhões de votos.